Opa, tudo bem? Então, espero que você esteja gostando até aqui dessa série sobre gestão de banco de dados. No caso, a gente está usando um banco de dados externo, não um banco de dados do WordPress, tá? Mas mostrando esses dados, transacionando esses dados dentro do WordPress, usando toda a estrutura do WordPress, tá? Então, no vídeo passado, a gente foi até a listagem, então a gente criou uma tabelinha ali para mostrar esses dados, e nesse vídeo a gente vai ver como fazer algumas ações ali. No caso de ver, a gente já tem essa ação de ver, a gente já tinha definido também, né, que é ver o usuário específico. A gente vai, no caso, criar um sisteminha de cadastro e também as opções de editar e de excluir, tá? Então bora lá que eu vou te mostrar como fazer isso. Então eu já coloquei até os íconezinhos aqui para adiantar, mas tipo, eu carreguei esses ícones dessa biblioteca do Elementor, já que eu tenho o Elementor instalado e é muito simples. Eu quero adicionar esse itemzinho aqui, ó, seleciona ele, tá? Dá um inspecionar aqui, vai abrir essa janelinha. O que você precisa desse izinho aqui, esse campinho aqui você não precisa, ó. Então pode editar como HTML. Seleciona, copia ele aqui. Eu vou colar ele aqui só para você ver, tá? Vou colar aqui do lado desse nome aqui, ó. Coloquei aquele slider. Vou tirar essa interrogação e vou deixar só a tagzinha I mesmo, tá? Vamos voltar lá, atualizar aqui, ó. E aqui do lado do nome a gente tem esse íconezinho aqui. Beleza? Bem simples mesmo fazer isso com o Elementor instalado. Aí você pode usar a fonte Awesome, pode usar qualquer uma outra fonte de ícone, ou pode botar uma imagenzinha aqui também, tá? Enfim, fica à vontade. No vídeo passado eu escrevi aqui, editar e tal. Aqui eu coloquei mais uma ação também que é ver, tá? Então se tiver ação ver, a gente vai mostrar aquele read, tá bom? Basicamente é isso. A primeira funçãozinha, açãozinha que a gente pode ver é essa aqui de ver, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nesse select, antes desse select aqui, na verdade eu posso até pegar esse select aqui, né, para ficar mais organizadinho. Ó, vamos pegar esse aqui tudo, beleza? E eu vou colocar aqui, vou criar um novo arquivo e vou chamar ele de lista PHP, beleza? Vou abrir aqui o PHP e vou colar ele aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui no PageDB eu vou posso colocar um switch. E esse switch eu vou validar quem? A ação, beleza? E aí eu posso colocar aqui já um default. Esse default vai fazer um require com a nossa lista. Opa! Lista.php. Aqui um ponto e vírgula. Vamos fazer um testezinho. Atualizar aqui de novo. Ó. Então a gente tem a nossa lista, beleza? E agora eu vou passar a ação, vamos supor, do read. Então o que eu vou fazer? Vamos botar um case aqui. Esse case, né, da ação for ver, a gente vai fazer um require para o read, que a gente pode até fazer o seguinte, para ficar em português direitinho, né? Vamos pegar aqui, ó, renomear, vamos chamar ele de ver, tá? Chamar ele aqui de ver, ficar direitinho, né? Vamos dar um break aqui, a gente precisa paralisar essa ação aqui. Então, se for ver, se for por padrão é a lista. E aí, vamos fazer o nosso testezinho. Vou clicar aqui para ver o José da Silva. Opa. Vamos ver aqui a ação. No caso é o get, né? É um get ação. Que ele está vindo da URL. Ação. Testar aqui de novo. E agora apareceu ali.
A gente pode até usar aquela tabelinha lá, né, para ficar mais bonitinho. Vamos pegar aqui da lista. A gente pode usar essa tabelinha. Opa, até botei body aqui, mas é T-body. T-body, tá? Vamos pegar aqui, vem aqui no ver, mas eu vou botar a nossa tabela aqui. Nesse caso não vou mostrar ações. Vamos lá pegar o restante. Então a gente vai ter esse TR, esse row que a gente pode até botar aqui em cima, vai ficar mais organizado. Vamos lá. Aqui ó, a gente vai ter o nome e e-mail e a gente precisa fechar o TR. A gente fechou o TR. Agora a gente precisa fechar o T-body e o table. Basicamente é isso, tá? Isso aqui está dentro da tabela, esse TR aqui está dentro do body, esse TD está aqui dentro. Não, atualizar aqui para ver. Ó, tá lá, nome José da Silva, tá? Porque eu estou passando o ID 1. Se eu tirar aqui ID 2, João Souza, beleza? Então, cara, muito simples fazer isso, tá? Essa aqui é o que a gente estava mostrando aqui embaixo. A gente pode tirar isso aqui para tirar esse nome e e-mail dali, não faz sentido mais tê-lo, tá? Então agora tá certinho aqui que a gente está vendo o João do e-mail, tá? A gente poderia botar grande também aqui como um título, enfim, mas deixa assim para ficar igual lá a estrutura, beleza? A gente tem aqui ó, a listagem, cliquei, já consigo ver, tá? Vamos fazer aqui agora o cadastro. Cadastro é legal, né? Então a gente vai adicionar um botão aqui. Então só para adiantar, colar aqui um códigozinho aqui na listagem, né? Aqui na listagem, a gente pode até colocar aqui em cima, ó. Dar um eco aqui. Vamos pegar aqui um maisinho. Geralmente é plus. Pode ser esse aqui, ó, plus square. Vamos ver os outros. Esse circle aqui também tá legal. Vamos substituir aqui. A gente vai, na verdade, pegar esse aqui, ó, colar aqui, pegar essa classezinha, substituir aqui. E aqui a gente vai botar novo cliente. Beleza? E aqui, ó, a gente vai botar o que? Vai passar o ação igual criar. Voltar aqui, vamos ver se o nosso botãozinho já está aparecendo. Opa, na linha 3, aqui ele está até dando um errinho aqui, ó. A gente tá, deixa eu ver. Opa, botei 2 pontos, mas é ponto e vírgula. Então aqui a gente já tem o nosso botãozinho novo cliente. Quando a gente clicar, nesse caso não vai acontecer nada, vai continuar aqui, porque a gente não tem a ação criar, então ele pega a defaults, tá? E então a gente vai criar aqui um case para criar. E a gente vai ter um criar.php, tá? Você até poderia tornar isso tudo aqui dinâmico. Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, já que o mesmo nome, eu poderia pegar e usar assim, ó, ação.php, tá? Que aí, ó, fica tudo padronizado com o nome da ação. Opa, faltou concatenar. Aqui o lista a gente deixaria, tá? Mas enfim, vamos deixar assim para ficar direitinho. Beleza? Então a gente vai criar e a gente vai ter também o editar. Editar, editar. E o que mais a gente vai ter? O apagar, excluir. Até para ficar mais legal, a gente pode botar aqui, ó, que é o CRUD, né? Então aqui é o create. A gente tem o read. A gente tem o update e a gente tem o delete. Nosso CRUD, bem tranquilo, tá? Então a gente já criou o V, criou a lista, agora a gente precisa fazer aqui o criar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou até criar aqui um novo arquivo, vamos chamar de
criar.php. Aqui dentro eu vou criar um form. Dentro desse div a gente coloca um label. Então esse label tem o nome, no caso do cliente, beleza? Esse input é do tipo text. A gente precisa do name também, que no caso vai ser nome. Como a classe, né? Geralmente a gente usa o form control, mas cara, essa questão das classes aí do CSS, enfim, você não precisa se preocupar com isso agora, tá? E a gente vai até colocar um value aqui e eu vou botar php eco e vou chamar aqui nome. Depois você vai ver por quê, mas a gente vai usar essa mesma página para editar, né, na verdade. A gente vai passar aqui, na verdade, criar também. Opa! Aqui no editar, a gente não vai ter a página de editar. Vamos usar a própria página de criar. Beleza? Só que a gente vai passar o ID e você vai ver como é que a gente vai passar isso como parâmetro. O nosso inputzinho, não vou fazer nenhum tipo de validação agora, nesse momento. Vou fazer ele bem simples, tá? Aqui a gente vai ter o e-mail. Lembra que é tipo texto, né? O varchar, então é por isso que a gente está usando o text aqui. E-mail. E aqui vai ser o e-mail. Criar aqui um input. Type submit. O value vai ser... Vamos botar gravar, tá? Que aí como a gente vai usar para cadastrar e também para editar, vai ficar assim o nosso formulário. E agora, o que eu vou passar aqui também, tá? Vou passar o input do tipo hidden, vai ser oculto. Passar aqui o name gravar, o value eu vou botar 1, ou seja, se ele estiver gravando, tá? Se estiver gravando, ele vai passar esse valor. Então, belezinha. E agora o que a gente vai fazer? Aqui em cima a gente vai botar um pouquinho de PHP, né? O que a gente precisa fazer aqui em cima? A gente precisa fazer a inserção no banco de dados. Então, basicamente, a gente vai ter, né? Eu vou passar aqui já as nossas variáveis. Então, vou passar nome, né? Até para não dizer que a variável não foi definida. Vamos pegar aqui nome e e-mail e a gente vai passar elas vazias, tá bom? E agora a gente vai começar aqui a nossa brincadeira. Vamos lá. A gente precisa primeiro testar, tá? Saber se foi enviado o formulário. Apesar da gente estar passando aqui esse valor, a gente vai até dar um comando aqui para poder mostrar esse formulário ou gravar, enfim. A gente precisa também editar esse form ainda, mas beleza, vamos uma coisa de cada vez. Vamos pegar aqui, a gente vai usar server request method, se for igual a post, né? Ou seja, a gente vai enviado isso, a variável nome vai receber, vamos usar trim para tirar os espaços, né, no início e no final. E aqui dentro a gente vai usar quem? O post name, nome. A gente pode fazer uma validaçãozinha, mas eu vou considerar que ele vai ser preenchido, tá? Então, vamos duplicar isso aqui e a variável e-mail, mesma coisa, e-mail. E agora sim a gente vai fazer a nossa query, tá? Então, SQL, sempre o comando SQL que a gente roda, né? Já falei sobre isso. Só que agora, o que a gente vai fazer? Em vez do select, a gente vai fazer um insert into, que é inserir na tabela clientes, beleza? E a gente, como a gente tem outros campos lá, tem o ID lá, eu vou passar o nome e vou passar e-mail. E a gente precisa passar também os valores, values.
Só que esses velos, o que a gente vai fazer? Aquele mesmo contexto lá, vamos passar aqui. Agora a gente vai fazer o nosso ifzinho com o nosso statement. Um statement. E vai passar aqui mais QLI, prepare na verdade. Prepare. O que a gente precisa passar ali? Os dados de conexão. Então, a minha conexão, eu preciso passar o meu SQL, tá? Lembrando que aqui a gente sempre gosta de fazer aquele, botar aqui, tá um erro 1. Na verdade, esse seria o erro 2, né? E aqui, depois a gente pode apagar esses erros ali, tá? Sem problema. Só pra gente identificar se tem algum erro, enfim. Erro 1. Beleza? Aqui dentro agora, o que a gente vai passar? A gente vai usar uma funçãozinha que é uma SQLi bind stmt bind param. E aí a gente passa o nosso statement. A gente passa aqui no caso o tipo da string, né? Nesse caso serão 2 strings. Aqui tem as correspondências, tá vendo? Que é double, inteiro ou S aqui de string, e tem o B que é blob, tá? Então a gente está passando 2 campos ali de string, então SS. E agora a gente vai botar aqui parâmetro nome, e a gente vai pegar um parâmetro e-mail. Agora aqui eu vou pegar meu parâmetro nome, o paranome, nesse caso vai ser o meu var nome. E vamos pegar um param e-mail, vai ser minha var e-mail. E agora a gente vai dar um if para executar nosso comando. Então vai ser um if MySQL e statement execute, e a gente precisa passar a nossa variável do statement. Feito isso, a gente pode até fazer um redirecionamento, mas vou colocar aqui um eco cadastrado. Vamos botar gravado, né, já que a gente vai usar para ambos. E aqui, se falhar, a gente bota um else e bota um erro 3. Erro 3. Beleza? Então, basicamente, isso aqui que a gente precisa. Importante a gente, aqui depois do prepare, a gente já fazer o fechamento da conexão. Então, SQLi, fechamento da conexão não, do nosso statement. E aí eu preciso passar ele aqui. Depois disso aqui, a gente pode fazer o encerramento da nossa conexão. Aí sim, close. E aí eu fecho a minha conexão. Basicamente é isso. Vai ser o criar. Vamos voltar aqui. Clicar em novo. Agora a gente tem aqui o nome, e-mail gravar. Ele já deu um erro 1 aqui, já vamos ver qual que é o erro 1. Na verdade não é nenhum erro isso, né? Vou botar aqui. Tem nada a ver ser o erro, porque tipo, eu não passei ainda, não fiz nenhuma requisição e ele não tem um método ainda, óbvio. Atualizar aqui. E agora, Márcio Soares. O e-mail vai ser marcio@teste.com, tá? Gravar. Opa! A gente precisava passar ali também a URL da nossa paginazinha, né? Então aqui no Action a gente vai... Então aqui a gente vai usar home URL, e a gente vai usar aqui o WP e vamos puxar o request. Aqui o método, vamos usar post. Dá uma atualizada aqui, vamos ver como é que vai ficar isso. Beleza, puxou ali a
Agora a gente só precisa colocar aqui no caso que vai ser a ação, e aí a gente puxa aquele get. Vamos pegar aqui, em vez disso aqui a gente vai dar um get e vai pegar a ação. Então é isso, beleza. Agora eu vou atualizar aqui, vou preencher aqui, por exemplo, marcos@teste.com, gravar, ó, gravado. Vamos puxar aqui, vou clicar aqui, tá lá, Marcos Paulo, beleza? Então, voltando aqui, eu posso ficar aqui gravando, eu posso redirecionar lá para home também, tá? Sem problema nenhum. Mas a gente, ó, Paulo José Paulo@teste.com, gravado. Vamos ver aqui, clicar Paulo José, beleza? E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa trazer as informações aqui, caso a gente queira editar, tá? Então, isso é bem simples. A gente tem já a variável aqui, nome e e-mail. Na verdade, vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar esse parâmetro nome e o parâmetro e-mail, e aqui em cima a gente vai fazer a mesma coisa, parâmetro e-mail, parâmetro nome. Clicar aqui para atualizar, Pedro Maciel, botar aqui pedro@teste.com, gravar. Agora sim ficou o nomezinho dele ali bonitinho, tá? Se eu quiser eu posso substituir aqui, botar outro nome e gravar, e assim sucessivamente, beleza? Então, essa foi a ação de criar, e agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os dados desse usuário, caso ele queira fazer essa consulta, tá bom? Então, nesses casos, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui nosso arquivo editar, tá? O editar, a gente pode até usar mais ou menos o mesmo esquema lá do criar, que a gente vai ter que ter aquele formuláriozinho, tá? Então, a gente pode pegar esse arquivo criar aqui, vou copiar ele, vou criar um novo arquivo aqui, editar.php, vou colar ele aqui, tá? Porque a gente vai precisar desse formulário. Vamos lá. Aqui em cima, o que a gente precisa fazer? Vou passar aqui as variáveis, tá? Vou passá-las aqui com valor vazio. A gente vai usar algumas dessas coisas aqui, então vou deixar aqui embaixo por enquanto. Essa variável a gente vai precisar passar vazia, tá? E o primeiro teste que a gente vai fazer é se a gente tem um post, tá? Se o formulário foi enviado. E aí, como que eu testo isso? Eu posso testar agora, usar o set, na verdade, para saber se está setado. Aí boto aqui a variável post. E qual é a variável que eu vou usar? No caso, o parâmetro é o ID, tá? E a gente pode usar aquele mesmo esquema, botar se ele não for vazio, de novo coloquei aqui dentro, vazio, e a gente usa aqui um post, que vai ser o ID também, beleza? Então, basicamente, essa situação, a gente pode pegar aqui esse mesmo contexto aqui, ó, e colocar aqui. A gente pode também definir um ID aqui como sendo o post, para ficar menorzinho, né? Fica mais legal, beleza? E aí, a gente vai usar agora aqui um SQL, que vai ser, nesse caso, já o update. E aí, nesse update, a gente precisa definir a tabela, que vai ser, no caso, clientes. E a gente precisa definir o set,
tá? O que a gente quer alterar. Então, no caso, vai ser o nome. E aí eu vou usar o mesmo esquema. Tem uma vírgula aqui e tem o e-mail, a mesma coisa. E o mais importante é a gente definir qual que a gente vai alterar. Então, a gente vai passar também o ID, tá? Mesma coisa, as variáveis ali, ponto e vírgula. E agora, o que a gente vai fazer? Vai criar o nosso... trabalhar aqui com o nosso MySQL, tá? Primeira coisa, o nosso statement. Então, usar a mesma variável. A gente pode até usar essa mesma situação aqui, ó, para facilitar, porque é exatamente isso aqui que a gente vai usar. O parâmetro aqui, a gente vai usar esse mesmo contexto, só que agora eu preciso passar mais um parâmetrozinho aqui, que é o i, né, que é no caso de inteiro, e aí a gente vai ter aqui o id. Opa, na verdade é o param_id, beleza? Aí aqui, o que a gente vai fazer? Essa mesma coisa, só que agora a gente vai ter também mais um aqui, que é no caso recebe o ID, e esse aqui o ID. E aí a gente vai pegar aqui a mesma coisa, vai executar, gravado ou erro. Aqui no final aqui a gente também pode fechar nossos statements, tá? Aqui no caso eu não botei um else de erro, mas como eu falei, é opcional. E aqui embaixo no caso a gente fecharia a nossa conexão. Isso aqui a gente vai colocar aqui, vamos colocar um else aqui, que é no caso antes de gravar, né? Então quando a gente enviar o formulário, ele vai verificar que tem um post e vai processar isso aqui fazendo a atualização. Só que antes de processar, a gente precisa fazer o que? O select, né? A gente precisa buscar essa informação lá, essa informação do usuário no banco. Então a gente vai, o else aqui no caso, né? Caso não tenha enviado o formulário, a gente vai fazer, vai usar um set, que a gente vai pegar a variável get, no caso tem que ter o ID. E aqui a gente pode usar aquela mesma situação de que a gente já usou antes. Se não tiver vazio, aqui dentro a gente vai usar o trim e vamos usar o get novamente, id. Basicamente é isso. Aqui, para facilitar, a gente pode até pegar aqui o id logo, né, para encurtar também. Vamos usar aqui nesse caso o get, só que a gente vai dar um trim aqui. Beleza? E agora o que a gente precisa fazer? Um select. Então a gente pode até vir aqui, ó, pega esse select, até pode vir aqui, copiar tudo isso, ó, esse if aqui, ó, ele vai até aqui. Então a gente pode pegar tudo isso aqui que a gente vai usar, praticamente tudo, né? Vamos tirar aquela tabelinha dali, obviamente. Então eu vou voltar aqui no editar, vamos colar aqui, avançar isso aqui para cá. Então a gente tem o nosso select, o id, depois a gente tem um prepare aqui, depois a gente vai passar os parâmetros, no caso vai ser o parâmetro aqui do id. Do id a gente vai pegar o get lá id, depois aqui a gente vai executar nosso statement, tá? Isso vai gerar o resultado, a gente vai gerar aqui essa linha de resultado. Aqui a gente está testando, se ele for realmente 1, a gente vai passar a matriz associativa, essa tabelinha aqui a gente não vai precisar passar. E aí a gente vai ter aqui o nome, que vai ser quem? O row, só que nome. E a gente tem aqui o e-mail, que vai ser o e-mail.
E a mesma coisa, se gerar o erro, vem para cá, gerou o erro, beleza. Aqui a gente vai fechar, fechou a conexão, tudo certinho, tá? E agora aqui, ó, isso aqui a gente pode eliminar, que a gente não vai usar. Deixa o global PHP, o global WP aqui ainda. Aqui no caso a gente está atualizando os registros. O que a gente precisa fazer? Aqui a gente já está, no caso, vamos pegar aqui, ó, o nome e e-mail. Nesse caso as variáveis já estarão setadas ali. E importante aqui o hiding, em vez de a gente passar esse gravar aqui, vamos passar o ID, né? A gente tem que passar esse ID. E aí a gente tem aqui, ó, também o ID que está pegando ali. Então vamos pegar aqui o ID. Basicamente isso. Vamos fazer um testezinho. Acho que eu não esqueci de nada. Tá tarde a beça aqui, mas vamos lá. Pedro Maciel, vou botar aqui Pedro Barreto. Vendo aqui antes no banco de dados. Ó, Pedro Maciel. Vamos gravar aqui. Gravado, deixa eu ver se funcionou. Caso tem que passar ali, ó, Pedro Barreto já funcionou, tá? Mas aqui, ó, eu vou passar também. Vamos passar a variável com o mesmo nome. Tá? Então no caso aqui, ó, ele tem o var nome. No caso eu vou usar até aqui a mesma, né? Nome, e-mail. Seu nome, e-mail. Beleza? Vamos voltar lá para a gente editar outro para testar. Pegar aqui o João da Silva, José da Silva. Vamos botar José Silva, gravar. José Silva, direitinho. Vamos ver aqui no nosso banco. Opa, não salvou. Vamos voltar lá. E-mail para José Silva. Vou clicar aqui, gravar de novo. Voltar aqui, atualizar. José Silva, direitinho. José Silveira, gravar. José Silveira, vamos ver. José Silveira, beleza? Então agora a gente já fez aqui a nossa edição, tá? Então a gente já tem o cadastro, já tem a listagem, já tem a edição e agora falta a gente fazer a ação de apagar, tá? Então vou te mostrar isso no próximo vídeo, mas na verdade é bem simplesinho, tá? Te vejo no próximo.